Olá pessoal, sou o Dante Mantovani. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o que está em jogo aí nas eleições presidenciais norte-americanas. Em primeiro lugar, eu preciso fazer a observação de que a mídia brasileira, em peso, praticamente não tem feito cobertura nenhuma deste grande acontecimento, né? No Brasil não existe jornalismo praticamente, né? Existe torcida organizada. Os jornalistas aprendem hoje em dia nas faculdades que eles têm que torcer para determinado candidato ou determinada ideologia, e não cobrir os fatos, né? Um dever fundamental do jornalismo, fundamentalmente, é a cobertura dos fatos. Muito bem, o que a imprensa brasileira tem feito com relação às eleições norte-americanas? Tem torcido por uns candidatos, né? Explicitamente. Independente de quem se torce, né? É inadmissível que jornalistas torçam para alguém. O jornalista, mesmo que ele tenha sua preferência pessoal, ele tem que fazer o trabalho dele com isonomia, né? Mostrar os dois lados de uma mesma questão e nunca tomar partido. Mas a imprensa brasileira toma partido descaradamente da candidata do Partido Democrata, a Hillary Clinton, né? Agora, eu considero e tenho certeza absoluta de que essa mulher é a pior candidata, o pior presidente que os Estados Unidos possa ter e que provavelmente virá a ter é ela, né? Porque essa mulher, ela tem um problema sério de caráter, né? Ela tem um caráter muito duvidoso, né? Para dizer assim, o mínimo sobre ela, tem um caráter muito duvidoso. Ela, quando advogada na década de 70, para vocês terem uma ideia, defendeu um estuprador, estuprou uma menina de 12 anos e fez ele passar pelo polígrafo. Ele mentiu no polígrafo, ele era culpado, ela sabia que ele era culpado, ele foi inocentado e após isso ela ficou rindo da cara da menina, né? Uma pessoa que faz isso é porque realmente não tem muito caráter, não é mesmo? Se rir de uma menina estuprada de 12 anos. Outra coisa, quando ela conheceu o marido dela, o sujeito que foi presidente dos Estados Unidos já 2 vezes, o Bill Clinton, esse sujeito era um maníaco sexual. Ele dava em cima das mulheres, abusava sexualmente das mulheres, e ela, como advogada, o defendia também, né? Então a carreira dela se fez defendendo abusadores sexuais. Aí agora na campanha, a presidência, o que ela faz? Ela acusa o adversário dela, o Donald Trump, de fazer aquilo que ela e o marido fazem, né? Um pratica abusos sexuais e a outra usa coberta, tá certo? Ela é especialista nisso. Agora, esse assunto, se fosse só esse o problema, estaria muito bom. O problema é o seguinte, é que já desde a época de Bill Clinton, cuja campanha à presidência foi financiada por dinheiro chinês, né, o que já é preocupante porque coloca em risco a própria soberania nacional dos Estados Unidos. Eles fundaram, já naquela época, uma fundação chamada Fundação Clinton. E essa Fundação Clinton ela recebe dinheiro de países que são declaradamente inimigos dos Estados Unidos, como por exemplo o Irã. O Irã dá muito dinheiro para a Fundação Clinton, né? Porque veja bem, imagine que você é o chefe de Estado de um país que quer ver os Estados Unidos erradicado do mapa, né, da face da Terra. Então você tem lá um candidato que é a favor dos Estados Unidos e um candidato que é contra. Um candidato que segue a sua agenda, que está aberto a receber suas doações e trabalhar por você. Para qual deles você vai fazer doações, né? Então, esse que é o problema dos candidatos que defendem a soberania nacional. Hoje em dia, não só nos Estados Unidos, né? Mas lá principalmente. Porque os candidatos que são favoráveis a interesses estrangeiros recebem doações vultosas de outros países, né? Agora, nessa campanha aconteceu uma coisa muito curiosa, que o candidato do Partido Republicano, Donald Trump, longe de ser um homem perfeito também, tem seus defeitos, mas incomparavelmente superior e melhor para os Estados Unidos do que a Hillary, e também, claro, para o mundo, porque as eleições norte-americanas se refletem no mundo, né? O próximo presidente americano terá eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Uma importância tremenda
O Donald Trump, a campanha dele é totalmente financiada com recursos próprios. Ele é um empresário, um homem de sucesso. Então ele não depende de doações, de modo que ele não tem rabo preso, né? Então ele fala, tem que falar, e ele tem falado coisas muito corretas, né? Tem falado sobre a crise fenomenal que tem acontecido hoje nos Estados Unidos, sobre a imigração indiscriminada, né? O seu Barack Obama está promovendo, né, uma verdadeira abertura das fronteiras, e o problema não são as pessoas boas que entram, mas as pessoas que não são boas. Aconteceram recentemente atentados terroristas nos Estados Unidos, né, inclusive em uma boate gay na Flórida, que foi praticada por, inclusive, um muçulmano terrorista filiado ao Partido Democrata, né? Quer dizer, essa gente que o seu Barack Obama e a dona Hillary Clinton defendem. Isso sem falar na política ignominiosa que o seu Barack Obama está promovendo lá nos Estados Unidos, de fazer retornar o racismo, né? Um problema que havia sido superado já nos Estados Unidos. Os negros nos Estados Unidos são super bem tratados, eu estive lá no passado e pude perceber isso. Não existe racismo, não existe discriminação nenhuma lá. Mas ele faz todo um estardalhaço, né? Porque às vezes algum negro é preso, ele faz todo um estardalhaço lá. A questão é a seguinte, isso vale tanto para raça, como religião, como para gênero, né? Não é porque a pessoa é mulher, é negro, é branco, é amarelo, né? De uma religião ou de outra, que vai ser uma pessoa boa, tá certo? A pessoa é boa pelos atos que ela pratica, não pelas condições com as quais ela nasce. Então, esse é outro problema que está emperrando lá a discussão dos problemas nacionais dos Estados Unidos, porque essa agenda do politicamente correto coloca essas coisas como se fossem muito importantes, né? Ah, Hillary é mulher, vai ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Grande coisa, grande coisa. Os presídios femininos estão cheios de mulheres, né? Não é por isso que essas mulheres são boa coisa. Não importa se ela se ela fosse uma boa mulher, né? Mereceria todo o apoio, inclusive meu. Mas não é. Tanto não é que, para vocês terem uma ideia, o maior doador de campanha dela dentro dos Estados Unidos, sem falar fora dos inimigos dos Estados Unidos, né? É uma ONG abortista chamada Planned Parenthood, que dá dinheiro para as mulheres fazerem aborto, ou seja, matarem os próprios filhos dentro do ventre, né? Então esses são os apoiadores da dona Hillary Clinton. Agora, outra coisa, ela não poderia nem concorrer à presidência, porque ela teve uma atuação que foi um fiasco dentro do Departamento de Estado. Ela é secretária de Estado, né, do seu Barack Obama, e em 2011 ela deixou vazar uma série de e-mails, aliás antes até, que em 2011 acabaram culminando no assassinato de um embaixador norte-americano na Líbia. Uma coisa seríssima. Então essa mulher é um risco, ela como secretária ela já era um risco para a segurança nacional dos Estados Unidos, e ela como presidente então vai ser um tremendo fiasco. Aliás, se fosse só um fiasco estaria muito bom, mas o mundo hoje vive uma situação de uma iminência de uma grande guerra, né? E uma grande guerra que começaria ali na Síria, né, com os problemas que já estão tendo ali de guerras, de bombardeios, envolveria as superpotências, ou seja, a Rússia e os Estados Unidos. Só que do lado da Rússia entra a China, entra o Irã, né, entra a Coreia do Norte, e do lado ocidental, digamos assim, entraria também todos os países da Europa. Não há como separar, né, porque existem essas alianças. E a dona Hillary Clinton, ela apesar de querer fazer o papel de ser muito boazinha, o partido dela está estimulando todo tipo de conflito na Síria, né? Existe lá um monarca, o Bashar al-Assad, e os Estados Unidos estão fazendo o possível para derrubá-lo do poder para apoiar os radicais islâmicos, radicais muçulmanos, o ISIS. Ao passo que a Rússia é contra o ISIS e por isso apoia o atual monarca lá, o atual ditador lá da Síria, né? Então existe um conflito deflagrado entre Rússia e Estados Unidos. O Donald Trump tem consciência disso e ele tem um discurso de acordo diplomático com a Rússia. Já o discurso do Partido Democrata da Hillary é justamente de estimular um conflito ali na Síria, né? Um conflito com a Rússia. Isso seria, na prática, a Terceira Guerra Mundial, tá certo? Então esse é o risco de essa mulher ser eleita nos Estados Unidos. Agora, a gente fica um pouco preocupado porque já há notícias de fraudes eleitorais. Por exemplo, para você votar nos Estados Unidos, você precisa preencher um formulário. As pessoas que ficam com esses formulários, grande parte delas são partidárias da Hillary.
Então, se você é um eleitor que vai votar no Partido Republicano, você tem dificuldades até para se cadastrar como eleitor. Já se você vai votar na Hillary, se você é do Partido Democrata, você recebe centenas de formulários e repassa para as pessoas e tudo mais. Então já há indícios de fraudes. Para vocês entenderem o que é o Partido Democrata nos Estados Unidos, é como se fosse o PT aqui do Brasil, né? Eles fazem todo tipo de fraude para se manter no poder lá. E o Partido Democrata nem sempre foi assim, mas atualmente ele está dominado por uma série de radicais baseados na ideologia de Saul Alinsky, por sua vez um discípulo de Antônio Gramsci, que é marxista, né? E eles têm toda uma estratégia para destruição dos Estados Unidos, né? Parece estranho, né? Um candidato querer destruir o próprio país, mas é o que acontece hoje em dia, porque esses candidatos eles têm interesses em comum com potências estrangeiras. E como eu já falei em outros vídeos aqui, também existe uma tendência hoje em dia de se concretizar a realização de um governo mundial, um governo que esteja acima de todas as fronteiras, né? Claro que isso é uma grande furada, uma coisa que não seria boa para ninguém no mundo, porque somente os governantes é que teriam algum privilégio, né? O povo seria espremido e oprimido em todo o mundo por uma ditadura global. Então é isso, pessoal. O comentário de hoje, aqui para a TV Paraguaçu. Vamos acompanhar aí as eleições norte-americanas e rezar e torcer para que o resultado não seja tão catastrófico quanto o que eu anuncio, né? Embora eu não esteja nem um pouco otimista com esse resultado. Então um abraço, até a próxima semana.